Abram aí, por favor. 1 de Pedro, capítulo 5. 1 de Pedro, capítulo 5. Vamos ler do versículo 5 até o versículo 7. 1 de Pedro, capítulo 5, versículos de 5 até o versículo número 7. Assentados mesmos como os irmãos, as irmãs estão, amigos e amigas, vamos ler o que nos diz aqui a palavra do Senhor. 1 de Pedro 5, versículos de 5 até o versículo número 7. Primeiro de Pedro 5, versículos de 5 até o versículo 7. Irmãos, amigos, diz-nos o seguinte: palavra de Deus, palavra do Senhor. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outro sim, no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Até aqui, até o versículo 7. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, o livro de Provérbios, o livro de Salomão, ou seja, o livro de Provérbios, nos ensina que os sábios, ou seja, aquelas pessoas que são sábias, elas são caracterizadas, elas são marcadas por atentarem, por ouvirem bons conselhos, boas orientações. É por isso que lá em Provérbios, capítulo 12, versículo 15, sobretudo na parte B desse verso 15 do capítulo 12 de Provérbios, Salomão assim se expressa. Na verdade, todo o versículo 15. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. O sábio dá ouvidos aos conselhos. Então, esse é um fato. Então, essa é uma realidade. Quando nós somos sensíveis, quando nós abrimos os nossos corações às orientações, aos ensinos que Deus nos dá, podemos ter certeza, meus irmãos, podemos ter convicção, minhas irmãs, de uma coisa: eu, você, todos nós, sempre seremos bem-sucedidos. Sempre seremos bem-sucedidos. A grande questão que se levanta, o grande questionamento que nós podemos fazer é o seguinte: essa verdade de que quando nós somos sensíveis aos bons conselhos, somos bem-sucedidos naquilo que nós fazemos, ela serve para todos os instantes, ela serve para todos os momentos da nossa vida, inclusive para aqueles instantes, inclusive para aqueles momentos que nos são difíceis, que nos são contrários. Será que nós seguirmos essa mesma regra? Será que nós seguirmos esse mesmo princípio de atentar para os bons conselhos, mesmo quando a nossa situação é desfavorável? Será que é uma verdade? Permanece sendo uma verdade? A resposta é sim, meus irmãos. A resposta é sim, meus amigos. Na verdade, principalmente nessas situações, na verdade, principalmente nessas condições de dificuldade, de adversidade, de tribulação, se nós seguirmos os bons conselhos que Deus nos dá, se nós formos sensíveis às boas orientações que Deus nos fornece, nós podemos ter certeza que mesmo assim, ou ainda assim, seremos bem-sucedidos. Na verdade, esse é um fato que marca a nossa vida enquanto crentes aqui na terra. Nós não somos isentos das dificuldades, nós não somos isentos dos problemas, nós não somos isentos da tribulação, não, jamais.
mas nós podemos ter a segurança firme na nossa vida que Deus não só estará conosco, mas que Deus nos orientará para que nós possamos, de maneira sábia, passar por toda e qualquer tribulação, passar por toda e qualquer dificuldade. Disto podemos ter certeza, disto podemos ter toda a convicção. E é interessante porque esse é o pensamento que o apóstolo Pedro ele tem nesse trecho que nós acabamos de ler. 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 5 até o versículo número 7. Pedro, aqui nessa carta, assim como nós já falamos tantas vezes, várias vezes, ele está se dirigindo a grupos de cristãos de várias regiões, de várias igrejas que estavam sendo submetidos a perseguições por causa do Evangelho, por causa da sua fidelidade à palavra de Deus, sua fidelidade à palavra do Senhor. Então, ciente desse fato, consciente dessa realidade, o que é que Pedro faz àqueles irmãos? O que é que Pedro faz àqueles crentes? Ele procura consolar aqueles cristãos ao longo da sua carta, através de vários versos, através de várias verdades. Contudo, Pedro, ele não estaciona apenas na consolação, ele vai adiante. E ele também dá àqueles irmãos algumas exortações, algumas orientações, alguns conselhos, no seu sentido bem prático, no seu sentido bem direto, para que aqueles irmãos pudessem não só enfrentar as tribulações que marcavam as suas vidas, mas também que eles pudessem vencer essas tribulações com a graça e com a misericórdia do Senhor. Então, nessa parte final da carta de Pedro, ele vem fazendo justamente isso, dando vários conselhos, dando várias orientações, fazendo várias orientações para aquela igreja que era uma igreja perseguida. Na nossa última meditação, quando nós consideramos o capítulo 5, versículos de 1 até o versículo 4, a gente percebe algumas exortações que Pedro faz à liderança daquelas igrejas. Agora, ele segue dentro dessa seção de exortações e se dirige aos jovens daquelas igrejas, se dirige aos cristãos gerais daquelas congregações, dando-lhes conselhos, dando-lhes orientação, sobretudo, repito, diante da dificuldade que eles estavam vivenciando. Então, meus irmãos, meus amigos, nessa noite de hoje, eu queria que nós considerássemos alguns desses conselhos. Eu queria que nós considerássemos algumas dessas exortações que Pedro aqui nos faz, do versículo 5 até o versículo número 7. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, amigos e amigas, o título da nossa mensagem na noite de hoje, conforme nós divulgamos, é Conselho para uma Igreja Sofrida. Conselhos para uma igreja sofrida. Por quê? Porque era o que estava acontecendo. Aqueles irmãos estavam sendo solapados pelas perseguições por causa do Evangelho. E Pedro aqui tece algumas exortações, Pedro aqui faz alguns aconselhamentos diretamente àqueles irmãos. Então, eu queria que nós considerássemos dentro desse tema, eu queria que nós considerássemos dentro desse assunto, conselhos para uma igreja sofrida. E aí você pode se perguntar, e aí você pode se indagar, quais são então esses conselhos? Quais são então essas orientações? Quais são então essas exortações que Pedro aqui faz nesse trecho da sua carta? Quando nós olhamos, meus irmãos, quando nós consideramos, minhas irmãs, a gente percebe pelo menos 1, 2, 3, 4 conselhos que Pedro ele nos dá aqui nessa passagem. O primeiro deles, meus irmãos, o primeiro deles, minhas irmãs, é que os irmãos deveriam se submeter à sua liderança. É o primeiro conselho, é a primeira exortação que Pedro faz aqui nesse trecho, que os irmãos se submetessem à sua liderança. Vejam aí, o versículo 5, a parte inicial do versículo número 5. Diz-nos o seguinte, a palavra de Deus, diz-nos o seguinte, a palavra do Senhor. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. O que é que nós encontramos aqui
meus irmãos, o que é que nós encontramos aqui, minhas irmãs? Pedro aconselhando, especificamente falando, os jovens cristãos a que se submetesse à liderança das suas respectivas igrejas, das suas respectivas congregações. Lembremos-nos que Pedro aqui não está se dirigindo a uma igreja específica, mas a várias igrejas. E aqui Pedro, ele faz esse direcionamento especificamente aos jovens daquelas igrejas. Jovens, se sujeitem. Jovens, se submetam à liderança que Deus lhes deu, à liderança que Deus lhes concedeu. É interessante porque essa expressão que nós encontramos aí, aos que são mais velhos, literalmente falando, significa aos presbíteros. Literalmente falando, significa aos anciãos. Muitas vezes a gente vê esses mais velhos apenas pela idade. Pode até ser, mas os mais velhos aqui é no sentido espiritual, da maturidade espiritual, daquelas pessoas que exerciam o cargo de presbíteros, de pastores, de anciãos de suas respectivas igrejas. É interessante porque, através dessa exortação, Pedro ele faz justamente esse complemento. Do versículo 1 até o versículo 4, ele exortou os presbíteros. Agora, no seu sentido específico, ele exorta aos jovens a que se submetessem a esses presbíteros, a essa liderança, a esses anciãos, a aquelas pessoas mais maduras, no sentido espiritual, no sentido da vida com Deus. Dessa forma, meus irmãos, dessa forma, meus amigos, o desejo do apóstolo Pedro era que aqueles homens fizessem justamente isso, aqueles jovens agissem justamente dessa maneira, se sujeitassem. Isso não significava dizer que eles deveriam ser capachos dos seus líderes, capachos da sua liderança, não jamais, mas que eles aceitassem a sua direção, a sua condução para as suas respectivas vidas. Infelizmente, a gente tem uma visão muito negativa da palavra sujeitar, quando nós lemos na Bíblia, quando nós olhamos na palavra do Senhor. Mas, literalmente falando, quando nós olhamos a Bíblia Sagrada falando de sujeição, ela fala nesses termos, de nós aceitarmos os papéis para os quais Deus nos chamou e assim nós seguirmos nesses papéis. Então, o que Pedro deseja, o que Pedro requer, através dessa exortação, através desse conselho, era que aqueles jovens se sujeitassem, que aqueles jovens seguissem a orientação dos seus respectivos líderes, das suas respectivas lideranças. E aí, meus irmãos, e aí, minhas irmãs, quando nós aprendemos essa verdade, quando nós entendemos essa exortação, a gente consegue extrair para nós um princípio em relação a essa verdade. Que princípio? A sujeição da nossa parte nunca é algo natural, mas sempre é algo que Deus ele trabalha e trabalha em nossas vidas. A nossa sujeição, ela nunca é algo natural, mas é algo que Deus ele trabalha continuamente em nossas vidas. Não é isso, meus irmãos, não é isso, minhas irmãs, que acontece ao longo da nossa jornada cristã? Muitas vezes a gente deseja viver de maneira autônoma, muitas vezes a gente deseja viver de maneira independente, realizar os nossos caprichos, realizar as nossas vontades, a parte da sujeição que Deus ele requer e requer de cada um de nós. Por isso, a palavra de Deus, ela vem em nosso auxílio. Por isso, o Senhor, ele vem ao nosso encontro e continuamente ele nos mostra essa necessidade. Que necessidade? De nós nos sujeitarmos, de aceitarmos os nossos papéis, de sermos dirigidos, de sermos conduzidos, sobretudo pela palavra do Senhor e através daquelas pessoas que seguem fielmente a sua palavra em suas vidas. E isso, repito, não é algo natural. Isso, repito, não é algo espontâneo, mas é algo que Deus continuamente ele vem trabalhando em nossas vidas. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, aceitemos o grande desafio que nós temos diante de nós. De quê? De nos sujeitarmos à liderança que Deus coloca para poder conduzir as nossas vidas, para poder nos conduzir na nossa vida espiritual, na nossa vida com Deus. E quando eu falo isso, eu não estou falando apenas dos pastores que Deus coloca sob a nossa direção, mas os demais líderes que nós temos dentro da Igreja de Cristo, que são responsáveis,
quer seja através do ensino, que são responsáveis, quer seja através do aconselhamento, de conduzir as nossas vidas para que assim a gente possa se desenvolver espiritualmente falando. Infelizmente, a gente vive uma realidade totalmente oposta a esse fato. Muitas vezes nós queremos viver de maneira egocêntrica, olhando para nós mesmos. Muitas vezes nós queremos viver de maneira autônoma, querendo fazer a nossa própria vontade. E aí nós não somos tão sensíveis como nós deveríamos ser aos conselhos, aos ensinos, às orientações que Deus nos dá através das pessoas que Ele separou com esse fim, com esse objetivo. Então, esse era o desejo de Pedro para aqueles irmãos. Vocês estão vivendo vidas atribuladas? Sim. A fidelidade do Evangelho está produzindo na vida de vocês tribulações? Sim. Então, o que é que vocês devem fazer? Se sujeitem às suas lideranças, se sujeitem aos seus pastores, aos seus líderes, recebam as suas orientações, sejam conduzidos por elas, para que assim vocês possam viver e viver para a glória do Senhor. Então, é o desafio que nós temos para cada um de nós. É o desafio que Deus coloca para nós que somos líderes. Em que sentido? De nós sermos essa referência, de nós termos esse zelo, de nós termos esse cuidado, para que assim as pessoas possam também aceitar a nossa liderança sobre as suas vidas. Isso também é um ponto que a gente não pode esquecer. Muitas vezes a gente não exerce a nossa liderança como nós deveríamos exercer. Muitas vezes nós não temos o compromisso que nós deveríamos ter. E aí acaba que nós não fazemos tanta influência em relação à vida das pessoas. Então, se de um lado, como liderados, nós devemos aceitar o desafio de sermos conduzidos pelos líderes que Deus nos coloca, por outro lado, nós que somos líderes devemos atentar para o nosso papel e realizá-lo na dependência do Senhor e realizá-lo no temor do Senhor, para que assim Deus possa agir e agir através das nossas vidas. Então, qual é o primeiro conselho? Então, qual é a primeira exortação que nós encontramos aqui nesse trecho? Que nós devemos nos submeter à nossa liderança espiritual, à liderança da Igreja de Deus. Mas não só isso. Em segundo lugar, nós temos um segundo conselho que Pedro transmite. Em segundo lugar, nós temos um segundo conselho que Pedro aqui ele nos dá, ou seja, que nós devemos nos humilhar reciprocamente, que nós devemos nos humilhar uns aos outros, no nosso relacionamento com o povo de Deus, no nosso relacionamento como cristãos aqui na terra. Veja o que Pedro ele mostra no restante do versículo 5. 1 de Pedro, capítulo 5, restante do versículo número 5. Olhem só o que ele nos diz aqui na palavra do Senhor. Outro sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede, no caso Deus, a sua graça. Então, o que é que nós temos aqui nesse trecho? O que é que nós temos aqui nessa passagem? Pedro ele se voltando agora não somente aos jovens, mas Pedro se voltando a toda a congregação, a todos os crentes, a todos os cristãos. E o que é que Pedro exorta aqueles cristãos? O que é que Pedro exorta aqueles crentes? A que eles fossem humildes nos relacionamentos que eles tinham uns com os outros, nos relacionamentos recíprocos da vida cristã. Na verdade, meus irmãos, na verdade, minhas irmãs, esse era o desejo do apóstolo Pedro, ou seja, que eles tivessem essa humildade como forma diferenciada, como forma distintiva em relação às suas vidas. É por isso que Pedro diz: cingi-vos de toda a humildade. A palavra cingir que Pedro usa aqui, ela tinha uma aplicação bem específica, ela tinha uma aplicação bem peculiar nos seus tempos. Descrevia a atitude do escravo que se vestia com avental, e na medida em que eles faziam isso, eles estavam se distinguindo como escravos. Então, Pedro, ele tira essa figura e a aplica no sentido espiritual, mostrando que eu, você, todos nós, meus irmãos, todos nós, minhas irmãs, devemos nos vestir com a humildade, devemos nos caracterizar pela humildade, devemos ter a humildade como marca visível, como marca característica em relação
as nossas vidas. E é interessante que essa humildade, ela deveria ser vista em todos os cristãos, quer seja os líderes, quer seja os liderados, quer seja os homens, as mulheres da igreja, quer seja os mais velhos, os mais jovens, todos, nos tratos que eles tinham em relação uns aos outros, eles deveriam ser marcados justamente por essa humildade. Então, o desejo de Pedro para aqueles irmãos era justamente esse. Vocês estão vivendo tempos difíceis? Sim. O evangelho está sendo motivo de vocês serem perseguidos? Sim. Então, como é que vocês devem agir? Dentre várias coisas, sejam humildes uns com os outros, nas suas vidas, nos seus relacionamentos. E aí a gente pode se perguntar, e aí a gente pode se indagar, mas o que é ser humilde no sentido bíblico? Em que consiste essa humildade que Pedro aqui faz menção, que Pedro aqui faz referência? Simples, a humildade a qual ele fala não diz respeito a condições financeiras, no sentido de você ser pobre financeiramente falando, mas a humildade a qual Pedro faz referência é a humildade no sentido espiritual, de nós não pensarmos muito acerca de nós mesmos, de nós não sermos orgulhosos, de nós não sermos jactanciosos. Era esse o desejo que Pedro tinha, no convívio que vocês devem ter como povo de Deus, no convívio que vocês devem ter como povo do Senhor aqui na terra. Não pensem muito acerca de vocês mesmos, não sejam orgulhosos com aquilo que vocês são, não sejam orgulhosos com aquilo que vocês têm, não, muito pelo contrário, mas vivam e vivam em humildade, vivam e vivam em sujeição. E é interessante, porque quando você olha aqui para esse texto, quando você olha aqui para a passagem, você encontra duas razões, você encontra dois motivos pelos quais aqueles irmãos e nós devemos ser marcados pela humildade nos nossos relacionamentos. Pedro diz, em primeiro lugar, que nós devemos ser humildes porque Deus, ele é inimigo dos soberbos. Nós devemos ser humildes porque Deus, ele é inimigo dos soberbos. Olha o que Pedro diz aí: Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos. Literalmente falando, era como que Pedro estivesse dizendo: Deus, ele é adversário dos soberbos. Aqui a linguagem é uma linguagem militar, de você ter alguém como seu inimigo. Então é assim que Deus se comporta, é assim que Deus age com aquelas pessoas que são orgulhosas, com aquelas pessoas que são soberbas, com aquelas pessoas que são jactanciosas. Deus, ele é o adversário de tais pessoas, entra num conflito com elas, ele não gosta, e por isso nós devemos ser humildes conforme o ensinamento da palavra de Deus, conforme o ensinamento da palavra do Senhor. Talvez a gente fique a se perguntar, talvez a gente fique a se indagar, mas por que Deus trata como adversário aquelas pessoas que são soberbas? Por que será que Deus trata como adversário aquelas pessoas que são orgulhosas? Simples, meus irmãos, simples, meus amigos. Qual foi a explicação da introdução do pecado no mundo angelical? O orgulho, quando Lúcifer quis ser igual a Deus. Qual é a explicação que nós temos para a introdução do pecado lá no Jardim do Éden? O orgulho, quando o homem quis ser igual ao seu Criador. Então, é por isso que Deus resiste. É por isso que Deus tem como adversário aquelas pessoas que são orgulhosas. E esta é a primeira razão, este é o primeiro motivo pelo qual aqueles irmãos deveriam viver em humildade reciprocamente. Por quê? Porque Deus é adversário dos orgulhosos. Mas só isso? Não. Quando a gente segue aqui na sequência do texto, a gente percebe uma segunda razão, a gente percebe um segundo motivo pelo qual nós devemos pautar a nossa vida pela humildade, ou seja, porque Deus, ele é gracioso com os humildes, porque Deus, ele é gracioso com os humildes. Veja aí o finalzinho do versículo 5, Pedro, ele diz, em relação aos humildes: contudo, aos humildes Deus concede a sua graça. Veja que é o contrário, veja que é o oposto. Deus é adversário dos orgulhosos, por outro lado, ele concede a sua graça aos humildes, ele concede o seu favor imerecido, ele concede a sua bênção, ele concede a sua misericórdia, ele concede a sua compaixão.
meus irmãos, minhas irmãs, que privilégio nós temos. Veja a grande promessa que Deus nos faz aqui, dele conceder a sua graça, dele conceder o seu favor merecido a cada um de nós. Mas isso só ocorrerá, isso só acontecerá quando nós formos humildes, quando nós não pensarmos muito acerca de nós mesmos, de possíveis qualidades, de possíveis posses, mas nos coloquemos nesse sentimento de nulidade espiritual, dependendo de Deus, dependendo do Senhor para tudo e tudo em nossas vidas. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, devemos nos esforçar. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, devemos trabalhar cada vez mais para que possamos vestir a roupa da humildade da nossa vida, possamos nos cingir da roupa da humildade em nossas vidas. Conforme nós vimos, é prejudicial para nós quando isso não acontece, é prejudicial para nós quando isso não ocorre, porque Deus estará em conflito constante com cada um de nós. Por outro lado, quando a gente aceita esse desafio, por outro lado, quando a gente procura esse princípio para as nossas vidas, a gente pode ter certeza de uma coisa, a gente pode ter certeza de uma realidade: Deus, ele vai conceder a sua graça a cada um de nós. E como nós precisamos da graça de Deus, e como nós somos carentes do favor imerecido do Senhor em relação às nossas vidas, e ele não vai vir em relação ao nosso viver naturalmente, ele vai ser um resultado, uma consequência da prática da humildade do nosso viver, principalmente no relacionamento que nós temos uns com os outros, nesse relacionamento recíproco como o povo de Deus, como o povo do Senhor aqui na terra. Então, aqui você encontra o segundo conselho, aqui você encontra a segunda orientação, que nós devemos nos humilhar reciprocamente, nos humilhar no nosso relacionamento uns com os outros. Mas não só isso. Em terceiro lugar, você encontra aqui uma terceira orientação. Em terceiro lugar, você encontra aqui um terceiro conselho que Deus transmite a cada um de nós. Ou seja, nós devemos nos humilhar perante Deus. Nós devemos nos humilhar perante o Senhor. A terceira orientação, o terceiro conselho. Vejam aí, versículo número 6. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo número 6. Diz o seguinte, a palavra de Deus diz o seguinte, a palavra do Senhor: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, Deus, em tempo oportuno, vos exalte. O que é que nós temos aqui, meus irmãos? O que é que nós encontramos aqui, minhas irmãs? Pedro ordenando os crentes no passado a que se sujeitassem totalmente a Deus, totalmente ao Senhor, vivendo em total confiança a Ele, Deus, em total confiança a Ele, o Senhor. De maneira resumida, é essa a exortação que nós vemos. De maneira resumida, é este o conselho que Pedro transmite àqueles irmãos, que eles vivessem em sujeição a Deus e que eles confiassem plenamente, confiassem totalmente no Senhor. É interessante nós atentarmos para o significado da expressão sob a poderosa mão de Deus, a qual Pedro faz menção, que nós devemos nos sujeitar a ela, conforme ele diz, conforme ele nos ensina. A poderosa mão de Deus, a qual Pedro faz menção, corresponde, meus irmãos, corresponde, minhas irmãs, ao governo que Deus exerce sobre toda a criação, ao governo que Deus exerce sobre tudo aquilo que Ele criou, sobre tudo aquilo que Ele formou. Em outras palavras, Pedro, ele aqui nos exorta a nós nos sujeitarmos à soberania de Deus em todos os eventos, em todos os fatos, em todos os acontecimentos que se dão aqui na terra. Quando a gente olha aqui para o contexto dessa carta, quando a gente percebe aqui a situação terrível que aqueles irmãos estavam vivendo, oprimidos por causa do Evangelho, perseguidos por causa da palavra, eles podiam esmorecer ao longo da sua caminhada diante dessa realidade. E aí Pedro vem em auxílio daqueles irmãos e diz: confie na soberania de Deus, confie no controle de Deus sobre todas as circunstâncias, até mesmo essas que vocês estão vivendo, até mesmo essas que vocês estão atravessando. É sofrida? Sim. É dolorida? Com toda certeza. É atribulada? Não resta a menor dúvida. Mas se humilhem diante de Deus,
se humilhem à soberania de Deus, se humilhem à soberania do Senhor, façam isso, é o conselho que Deus lhes dá para que vocês possam vencer a tribulação e possam perseverar na sua caminhada cristã, na sua caminhada com Deus. E aí, quando a gente vê a sequência do texto, ou seja, do versículo 6, a gente percebe a razão, a gente percebe o motivo pelo qual aqueles irmãos deveriam se humilhar sob a poderosa mão de Deus. Aqueles irmãos deveriam se humilhar sob a soberania de Deus em cada fato, em cada acontecimento das suas vidas. Por que isso deveria acontecer? Por que isso deveria se dar? Veja o que Pedro fala no finalzinho do versículo 6. Olhem só o que ele diz aqui, para que ele, Deus, em tempo oportuno vos exalte. Então, essa é a razão, esse é o motivo. Quem se humilha, meus irmãos, quem se humilha, minhas irmãs, reconhecendo o controle de Deus, reconhecendo a soberania do Senhor em toda a sua vida, quer seja nos momentos bons, quer seja nos momentos maus, quer seja nos instantes de alegria, quer seja nos instantes de tristeza, tem essa promessa, tem essa segurança que vem da parte de Deus, que vem da parte do Senhor, que num determinado momento nós seremos exaltados. O ser exaltado, ao qual Pedro aqui faz menção, diz respeito ao fato de que quando nós confiamos na soberania de Deus, descansamos nele, no controle que ele exerce, no controle que ele tem sobre nossas vidas, a gente vai atrair para nós o bom testemunho de Deus, o bom testemunho do Senhor. Então, essa é a exaltação a qual Pedro aqui faz referência. E a gente percebe, meus irmãos, a gente compreende, minhas irmãs, que na prática, de fato, isso acontece. Quando a gente vive uma vida cristã de confiança, quando a gente vive uma vida cristã de dependência de Deus, até mesmo naqueles momentos que são mais cruciais, até mesmo naqueles instantes que são mais difíceis, mas a gente persevera descansando, mas a gente persevera confiando, nós servimos de testemunho para as outras pessoas, que Deus de fato age em nós, que Deus de fato trabalha em nós, que Deus de fato é glorificado em nossas vidas. E isso acontece ao longo da nossa existência aqui na terra. Isso acontece ao longo da nossa caminhada cristã aqui na terra, não em qualquer momento, não em qualquer circunstância, mas conforme o texto diz aqui, em tempo oportuno. É interessante nós destacarmos essa expressão aqui, tempo oportuno, a palavra kairos no grego, que significa o tempo de Deus, que significa o tempo do Senhor. Então, é justamente isso que acontece no nosso viver. Deus, ele vai trabalhando no nosso caráter, sobretudo através daquelas circunstâncias que são contrárias, sobretudo através daquelas circunstâncias que são difíceis, mas a gente mantém a nossa confiança, a gente mantém a nossa esperança, a gente descansa sob a poderosa mão de Deus, e no tempo exato, quando Ele trabalhar no nosso caráter, Ele vai ser glorificado na nossa vida. Louvado seja Deus por causa disso. A gente vai testemunhar de Deus no nosso viver. As pessoas vão ver que de fato nós cremos, não só aquela crença teórica da boca para fora, mas nós cremos no sentido prático, no sentido verdadeiro. Depositamos a nossa confiança, a nossa esperança em Deus, não quando as coisas acontecem de maneira favorável, mas também quando elas são desfavoráveis em relação às nossas vidas. E aqui, meus irmãos, e aqui, minhas irmãs, a gente extrai um outro princípio para as nossas vidas. Que princípio, que verdade! O sofrimento é o estágio preparatório para a nossa glória. O sofrimento é o estágio preparatório para a nossa glória. O sofrimento que nós experimentamos, confiantes na soberania de Deus, confiantes na soberania do Senhor, preparará, meus irmãos, preparará, minhas irmãs, os nossos corações para a glória. Essa glória não será nossa, essa glória não é nossa, mas a glória de Deus em nossas vidas. É por isso que a gente precisa entender a função do sofrimento na nossa vida. Ele é bom, humanamente falando? Não, é ruim. Traz tristezas, com toda certeza. Causa abatimento, não resta a menor dúvida. Mas a gente não pode esquecer desse princípio. A gente não pode esquecer dessa verdade. Os sofrimentos pelos quais nós passamos são preparações divinas para a glória de Deus na nossa vida. Então, é por isso que a gente deve ter outros olhos. É por isso que a gente deve enxergar de outra maneira o sofrimento. Não ficar centralizado em lástimas, em reclamações, em murmuração. Não. Mas ter essa perspectiva
Deus está trabalhando no nosso caráter. Dessa perspectiva, Deus está trabalhando no nosso coração. E quando nós nos humilhamos sob a sua poderosa mão, no tempo devido, no seu tempo, Ele vai ser glorificado no nosso viver. Que nós aproveitemos, meus irmãos, que nós aproveitemos, minhas irmãs, as oportunidades na nossa vida, sobretudo aquelas mais difíceis, sobretudo aquelas mais complicadas, que de certa forma extrai muito da nossa confiança, extrai muito do nosso vigor espiritual, mas que nós tenhamos essa sensibilidade, que nós tenhamos essa visão de nos entregarmos a Deus em confiança, de nos entregarmos a Deus em esperança, mesmo que a coisa não esteja fácil, mesmo que seja difícil, mesmo que seja complicado, porque é assim que Deus está formando o seu caráter em nós. Então, que possamos ter essa perspectiva. Deus está moldando o meu coração, Deus está me tornando semelhante a Cristo, Deus está me lapidando na santidade, para que cada vez mais eu possa honrá-lo, para que cada vez mais eu possa glorificá-lo na minha vida, e assim eu possa ser um testemunho vivo de crença e confiança inabalável na pessoa e na palavra do Senhor. Então, que hajamos assim, que procedamos dessa maneira, porque este é o terceiro conselho que nós temos aqui para cada um de nós. Nos humilhemos sob a poderosa mão de Deus. Mas não só isso. Em quarto lugar, nós temos um quarto conselho aqui na palavra de Deus. Nós temos um quarto conselho aqui na palavra do Senhor. Que conselho é? Que orientação é? Que exortação é? Jogue fora a ansiedade. Jogue fora a ansiedade. Veja aí, o versículo número 7, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Diz o seguinte, olha só: lançando sobre ele, ou seja, sobre Deus, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O que é que nós temos aqui, irmãos? O que é que nós encontramos aqui, minhas irmãs? Pedro, ele aconselhando os irmãos a se libertarem de toda e qualquer preocupação, a se libertarem de toda e qualquer inquietação. Nós pudéssemos aqui resumir esse trecho, nós pudéssemos resumir aqui essa passagem, essa era a ideia que nós deveríamos ter em relação à mesma. Pedro aqui nos exorta, Pedro aqui nos orienta a nos libertarmos de toda e qualquer inquietação, de toda e qualquer preocupação. A palavra ansiedade que Pedro ele usa aqui significa justamente isso, aquilo que nos preocupa, aquilo que nos inquieta. Se a gente fosse pegar uma tradução mais literal, aquilo que nos sufoca, aquilo que nos estrangula, talvez fosse uma tradução mais exata. Então, o desejo de Pedro, através dessas palavras, era que aqueles irmãos se libertassem, aqueles irmãos se livrassem de todos esses sentimentos que trazia preocupação, que trazia inquietação, que trazia sufocamento espiritual para as almas dele. E como é que Pedro desejava que isso se desse? Como é que Pedro desejava que isso acontecesse? De forma completa e de forma definitiva. Pedro desejava que essa libertação das preocupações, das inquietações, das ansiedades, eles fossem libertados delas de maneira completa e de maneira definitiva. E aqui eu queria chamar a atenção para a palavra lançar, que Pedro ele usa aqui no versículo 7. Dá justamente essa ideia de você lançar algo de maneira completa, de você lançar algo de maneira definitiva. Era uma palavra que era utilizada no mundo da pesca, quando as pessoas jogavam o anzol para poder ali pescar o peixe. Então, quando você faz isso, quando você está lançando o anzol para poder pegar um peixe, você não lança a metade dele, você lança fora o mais longe que puder, o mais distante que puder, dentro dessa perspectiva de você ali pescar, de você fisgar um determinado peixe. E aí Pedro diz, vocês devem fazer isso com as preocupações de vocês. Pedro diz, vocês devem fazer isso com a ansiedade de vocês. Jogue fora de maneira completa, jogue fora de maneira definitiva, jogue fora o mais distante que você puder, o mais distante que você conseguir, e conforme ele disse, coloque, lance sobre a pessoa de Deus, coloque, lance sobre a pessoa do Senhor. É interessante porque, conforme nós falamos, Pedro aqui se dirige a irmãos que estavam sendo perseguidos, a irmãos que não sabiam o que ia acontecer no dia da manhã.
Será que haverá um decreto do imperador romano mandando prender e exterminar todos os cristãos? Eles viviam nessa apreensão, eles viviam nessa inquietação. Será que amanhã surgirá algum decreto real confiscando todos os meus bens, me levando para a prisão, me levando para a tortura? Então isso criava ansiedade, isso criava inquietação, isso criava preocupação naqueles irmãos. E o que é que Pedro diz? O que é que Pedro fala? Lance fora, o mais distante possível. Lance perante Deus, lance perante o Senhor. E é interessante, porque quando você vê aqui esse trecho, quando você considera aqui essa passagem, você encontra a razão, você encontra o motivo pelo qual nós devemos ter esse comportamento em nossas vidas. Ou seja, com aquilo que gera ansiedade em nós, com aquilo que nos causa inquietação, com aquilo que nos sufoca espiritualmente. Por que eu devo lançar para os pés de Deus o mais distante possível? Por quê? Por quê? Pedro diz, porque Deus ele tem cuidado do seu povo, porque Deus ele tem cuidado de cada um de nós. Veja aí, o finalzinho do versículo 7, Pedro diz, olha só, porque ele, Deus, tem cuidado de vós. Deus, meus irmãos, Deus, minhas irmãs, é um Pai amoroso, que nos ama. Não só nos amou no passado, quando nos salvou, mas Deus é o Pai amoroso que continua a nos amar e vai nos amar para sempre. Então, uma vez que eu tenho essa percepção, uma vez que eu tenho essa compreensão, Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama, eu tenho um motivo de pegar a minha preocupação, de pegar a minha ansiedade e jogar fora, completo e definitivamente, e jogar fora, para perto de Deus, lançar sobre o Senhor tudo aquilo que me inquieta, tudo aquilo que me preocupa. É interessante porque quando você entende essa verdade, quando você entende esse princípio, você percebe, meus irmãos, você percebe, minhas irmãs, que nós vencemos os medos da nossa vida quando nós nos conscientizamos de quem é o Deus ao qual nós servimos. Nós vencemos os medos da nossa vida quando nós nos conscientizamos de quem é o Deus ao qual nós servimos. Quanto mais a gente conhece esse Deus, quanto mais a gente confia nesse Deus, mais a gente vai ter a tendência, mais a gente vai ter o estímulo de lançar perante dele as nossas ansiedades, as nossas inquietações. Na medida em que nós entendemos que ele é todo poderoso, na medida em que nós compreendemos que ele é onisciente e sabe do meu sofrimento, na medida em que nós enxergamos que Deus é o Deus providente, que ele está conduzindo a minha vida, por que eu vou ter sobre mim a minha ansiedade? Por que eu vou ter sobre mim a minha preocupação? Por que eu vou querer resolver os meus próprios problemas, me angustiando, me sufocando, me abatendo, me entristecendo? Por quê? Por quê? Não há razão, meus irmãos, não há motivo, minhas irmãs. Se você tem essa percepção, se você tem esse conhecimento de quem é Deus e aquilo que ele faz na sua vida, por que você vai ver preocupado? Por que você vai ver inquieto? Não, jamais. Mas você vai fazer aquilo que Pedro aqui nos ensina, colocar sobre ele, colocar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque ele, Deus, porque ele, o Senhor, tem cuidado e tem cuidado de cada um de nós. Então, que nós façamos isso, meus irmãos. Então, que nós hajamos dessa maneira, minhas irmãs. Lancemos as nossas preocupações, lancemos as nossas inquietações perante aquele que cuida de nós, perante aquele que nos ama, perante aquele que nos amou e continuará nos amando para toda a eternidade. É isso que nós devemos fazer. Nós devemos nos conscientizar, irmãos e irmãs, o Deus ao qual nós servimos é um Deus de amor, é um Deus de bondade, é um Deus de graça, é um Deus de compaixão, é um Deus de misericórdia, é um Deus que tem um cuidado todo especial em relação a cada um de nós. Por que eu vou temer? Por que eu vou viver inquieto? Infelizmente, nós temos as nossas fraquezas, infelizmente, nós temos as nossas debilidades, que muitas vezes nos puxa para o lado oposto, e é justamente por causa disso que a gente tem que lutar contra a nossa natureza, lutar contra a nossa vontade própria, e nos jogar cada vez mais na cruz do nosso Salvador, depositando ali a nossa ansiedade, depositando ali a nossa tristeza, depositando ali o nosso abatimento. Por quê? Porque Deus, ele tem cuidado de cada um de nós. A nossa vida é um exemplo disso, meus irmãos. A nossa vida é um testemunho dessa realidade, minhas irmãs. Se nós estamos aqui, é porque Deus está cuidando de nós.
quer ser no sentido espiritual, quer ser no sentido físico. Ele nunca nos deixou e nunca deixará nos faltar absolutamente nada. Então, a gente tem que lançar e deixar lá. A gente tem que lançar e deixar lá, para que assim nós possamos ser bem-sucedidos na nossa vida, para que assim a gente não venha se abater ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa caminhada cristã. Então, lancemos fora perante Deus as nossas ansiedades. Hoje, conforme nós vimos, conforme nós observamos, nós trabalhamos aqui alguns conselhos, algumas orientações que Pedro dá a cristãos, não quaisquer cristãos, mas cristãos que estavam sendo assolados pela perseguição por causa do Evangelho, por causa da palavra de Deus. Cristãos que precisavam, careciam de vencer as dificuldades, de vencer as tribulações em suas vidas. E o que é que Pedro fala para aqueles irmãos? Quais são os conselhos que Pedro dá àqueles irmãos? Em primeiro lugar, que eles deveriam se submeter à sua liderança espiritual. Em segundo lugar, que eles deveriam se humilhar reciprocamente dentro da relação que tinham uns com os outros. Em terceiro lugar, que eles deveriam se humilhar perante Deus. E, em quarto lugar, que eles deveriam jogar fora a ansiedade aos pés de Deus, aos pés do Senhor. Então, que nós possamos, meus irmãos, que nós possamos, minhas irmãs, ter esse mesmo procedimento, ter esse mesmo comportamento em relação às nossas vidas. Vivemos dias fáceis? Não. Dias difíceis, dias complexos, dias de dificuldade. E o que é que a gente deve fazer diante desse caos? O que é que a gente deve fazer diante dessa situação? Seguir os conselhos que Deus nos dá, que resume-se em submissão e em humilhação, que se resume em confiança que nós devemos ter em Deus, em confiança que nós devemos ter no Senhor. Por quê? Porque, acima de tudo, é o grande exemplo que nós temos na pessoa de Cristo. Quando nós olhamos para o nosso Salvador, a gente vê Cristo se submetendo à vontade de Deus. Quando a gente olha para o nosso Salvador, a gente vê Cristo se humilhando perante o Senhor, a tal ponto de chegar numa cruz, a tal ponto de chegar a morrer no Calvário. Quando a gente olha para Cristo, a gente vê um exemplo de confiança também no Senhor. Então, em Cristo, a gente tem um resumo de todas essas exortações que Pedro aqui nos faz. Então, que nós possamos seguir nesse caminho, que nós possamos receber essas orientações, que nós possamos andar nessa caminhada, para que desta forma nós possamos ser bem-sucedidos ao longo da nossa caminhada cristã. Vai ser difícil o restante da caminhada? Sim, mas Deus há de nos auxiliar, Deus há de nos ajudar. Ele vai estar conosco, como Ele prometeu, até a consumação dos séculos. Contudo, requer de nós, sejamos fiéis, atentemos e sigamos aos conselhos que Ele nos dá e nos dá em Sua palavra. Se porventura há alguém entre nós, se porventura há alguém que nos assiste nesse instante, que ainda não tem a esse Cristo, que ainda não tem esse Salvador na sua vida, o que é que resta para você em termos de postura? O que é que resta para você em termos de comportamento? Entrega a sua alma a Ele, entrega a sua vida a Cristo, se humilhe, se sujeite, dependa dEle em tudo na sua vida, reconheça-o como seu Senhor, reconheça-o como seu Salvador pessoal, para que assim e a partir desse instante você possa experimentar de novidade de vida em sua vida. É isso, meu amigo, é isso, minha amiga, que o Evangelho lhe assegura. Se você se voltar para esse Salvador em humilhação, se você se voltar para esse Salvador em submissão, se você se voltar para esse Salvador em dependência, você vai experimentá-lo na sua vida. E aí você vai experimentar a própria redenção no seu viver. Então, esse é o desejo que nós temos para cada um de vocês. Que vocês possam ouvir essa palavra, que vocês possam se sentir desafiados por essa palavra e se voltar urgentemente para esse Cristo, urgentemente para esse Salvador, entregando a sua vida e vivendo a nova vida que Ele promete a todos aqueles que o recebem como seu Senhor e como seu Salvador. Portanto, meus irmãos, portanto, meus amigos, que Deus Ele nos abençoe, que Deus Ele aplique a sua palavra em nossos corações, e que nós possamos atender para os conselhos que Ele nos dá, para que assim sejamos sábios e possamos cada vez mais nos fortalecer na nossa caminhada e chegarmos a salvo no porto seguro da nossa redenção.
Então, que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua palavra em nossos corações, em nossas vidas, desde agora e para todo sempre. Amém.